Muito boa noite. Privilégio imenso estarmos mais uma vez diante da Palavra de Deus, semanalmente nos debruçando nas Escrituras e esperando compreender aquilo que o Senhor tem revelado nas páginas da Bíblia Sagrada. Ao mesmo tempo que isso é um privilégio, isso também é uma grande bênção e também um desafio, pois nós esperamos que o Senhor nos ajude, Ele esteja entre nós, pelo Seu Espírito, nos levando à compreensão dessas palavras escritas de Deus aqui e o que essas palavras significam ou a significância delas para a nossa vida hoje. Vamos abrir em Mateus capítulo 2, nós já estamos agora vendo os versos 16 ao verso 23. Daqui a um instante vamos fazer a leitura dessa passagem, mas antes de mais nada eu queria só demonstrar para você, falar um pouco aqui sobre uma questão que muitas vezes nos assola, uma questão que muitas vezes nos perturba bastante. E essa questão ela é perturbadora, não para uma ou outra pessoa, mas é uma coisa que perturba praticamente todas as pessoas. E por muitos anos eu acho que eu tomei um tempo da minha vida tentando encontrar nas Escrituras uma resposta bem objetiva para essa questão que trata justamente do chamado problema do mal, ou teodiceia, que em suma quer dizer o seguinte: como pode existir o mal em um mundo criado por um Deus tão bom? Como pode existir maldade, algum tipo de maldade, se o Criador deste mundo e das pessoas deste mundo é um Deus todo bondoso, um Deus de bondade? Como pode então existir o mal? E mais que isso, como o mal tem nos assolado, como o mal tem nos afrontado, como o mal tem insistido em nos trazer grandes mazelas e, sobretudo, como o mal é um elemento desenfreado, desde que nos entendemos por humanidade, nos entendemos por humanos, por gente. Então, eu tenho visto que a palavra de Deus, ela nos revela não necessariamente a origem do mal. A palavra de Deus nos mostra por volta de Gênesis 3, a questão da queda, como o pecado, o mal entrou neste mundo e as consequências terríveis que nós colhemos disso até os dias de hoje. Mas a bem da verdade é que as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia não é um livro nos contando a história do mal. A Bíblia é um livro que nos conta a história do bem, o contrário do que nós muitas vezes pensamos. A Bíblia é um livro sobre a história do bem, como um Deus bom interviu e invadiu e entrou na realidade um mundo mau. Então, em linhas gerais, a palavra de Deus não se esforça tanto em demonstrar criteriosamente e detalhadamente a origem do mal. A Bíblia já assume que o mal existe. A Bíblia já demonstra que o mal existe, que Deus não é o criador desse mal e que esse mal tem seus primórdios ali em Gênesis 3, quando nossa raça decide desobedecê-lo. Então, a Bíblia ela parte do princípio de que o mal é um fato. E ela nos conta, então, a história do bem, como o bem invade o mal, como o bem entra em cena neste mundo. Então, a pergunta que nós deveríamos fazer não é, puxa, como em um mundo como um Deus tão bom criou um mundo com maldade ou que tenha maldade? Talvez nossa grande pergunta hoje fosse, puxa, como pode, em um mundo tão mau como este, nós encontrarmos um Deus tão bom atuando nele? É o inverso a nossa pergunta, porque a Bíblia ela revela a história do bem, como o bem invade o mal, como o bem entra neste mundo. E este texto que nós vamos ler hoje, a continuidade aqui
da história do nascimento de Jesus, ele nos mostra claramente essa concorrência, ou seja, essa existência do mal e a invasão do bem. O momento crucial histórico do mundo, o momento importante na humanidade, é quando nosso Senhor Jesus Cristo nasce. Ele é o bem invadindo o mal. É o bem personificado nesse mundo que é mal. É o bem entrando em cena. E nós vamos observar que quando a bondade chega neste mundo, as coisas acontecem. Existe reação do mal. Existem muitas coisas acontecendo aqui. Lembra daquele campo lá, de futebol de sabão? Volta a memória dele aí. Agora nós estamos vendo quando aquela pessoa que vai orientar, ajudar as pessoas naquele campo onde todo mundo cai, escorrega, machuca e ninguém para de pé, ele vai agora mostrar a entrada deste rei. Vamos ler este texto e vamos observar coisas muito relevantes nessa passagem que eu espero ser uma bênção para a sua vida e para a minha vida essa noite. Vamos ler. Tendo eles, Mateus capítulo 2, versículo 13 até o 23. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Esta passagem nos mostra com muita clareza a evidência do mal, a força do mal, mas também a influência do bem. Nós sabemos que quando o bem invade a terra, ou seja, Jesus chega a esse mundo, ele foi muito adorado pelos magos, pessoas que vieram de longe para adorá-lo, mas Jesus constituiu também uma ameaça muito grande para o rei Herodes. O rei Herodes, ele era chamado de rei dos judeus, era quem governava naqueles dias, só que ele não era judeu, ele era um idumeu e ele era um homem muito perverso, um homem muito mau, um homem muito ambicioso. Ele conseguiu algum progresso no seu reinado em termos de construções, em termos políticos, ele fez um avanço significativo dentro de Israel, mas à custa de muita desonestidade, de alianças perversas, de maldade extrema, dentre elas matar alguns dos seus filhos, matar sua esposa e outras coisas mais.
que ele fizera para ficar no poder. Então ele era um homem mau. E quando soube que e quando ele ouve os magos chegam para ele e diz: e aí, nós viemos adorar o rei dos judeus. Então isso para ele, o texto diz, nós vimos semana passada, alarmou. Ele ficou muito preocupado, Herodes. O texto grego diz, a ideia é que ele tremeu. Ele ficou completamente preocupado com esta situação. E então ele queria saber com precisão dos magos. Antes dos magos, ele quis saber dos escribas, das pessoas mais versadas na escritura, para saber onde ele nasceria. E depois ele chega pessoalmente para os magos e diz: olha, me fala tudo, me diz os menores, todos os detalhes. E assim foi feito. Mas quando esses homens, os magos, nós não sabemos quantos, a tradição fala 3 e tudo mais, mas nós não sabemos quantos, mas quanto esses homens foram lá adorar a Jesus, um anjo do Senhor manda que eles voltem por um caminho distinto, por um caminho diferente do que eles haviam trilhado anteriormente, porque eles não deveriam passar em Jerusalém e dar essas informações para Herodes, pelo simples fato de que Herodes era mau, ele tinha intenções terríveis. E quando Herodes ele sabe que os magos não voltam, ele demonstra sua maldade. E nessa passagem nós podemos observar algumas questões sobre o mal. O mal, ele é real, o mal, ele é insistente, e o mal, ele é desenfreado, ele é deliberado. O mal é uma realidade muito verdadeira, se é que eu posso dizer assim. Ele é algo muito real, muito verdadeiro. O mal também é algo insistente, que não desiste com facilidade. E o mal também é algo deliberado ou desenfreado. E nós observamos isso no verso 16, diz o seguinte: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Ele, quando soube que os magos mudou de caminho, ele ficou bravo. O texto grego sugere que ele se sentiu passado para trás, feito de bobo pelos magos. E isso trouxe uma ira, com aquele grande temor que Herodes já tinha no coração. Ele era mau. E ele disse: eu vou atrás desse tal rei dos judeus, porque o rei aqui sou eu. Eu não quero saber de outro rei. E ele foi e mandou matar, ele estava muito bem informado, precisamente, e ele mandou matar todas as crianças em Belém e redondeza que tivesse até 2 anos, porque era mais ou menos a idade que Jesus poderia ter, entre 1 e 2 anos. E ele manda matar todos, num ato sanguinário, maldoso. E não é de assustar o homem que mata a esposa, o homem mau, perverso, que mata os filhos por causa do poder. Ele manda matar todas as crianças. Então nós notamos aqui que o mal, ele é uma coisa real. Nós notamos aqui que o mal, ele é uma coisa insistente. Olha que insistência de Herodes. Porque ele não se curva diante do verdadeiro rei. Porque ele não se curva diante da ajuda que veio do céu. Porque ele não se curva diante da ajuda que vem de Deus, porque ele não abaixa a cabeça e admite: ele é o rei, nós precisamos de sua ajuda. Ele não faz isso porque o mal é insistente, mas o mal também, ele é desenfreado. Ele chega ao ponto de tirar vidas de crianças.
Nós temos algumas crianças aqui nessa comunidade. Imagine que sagacidade mandar tirar a vida de crianças. Que mal deliberado, que mal desenfreado. O mal é real. O mal é insistente. E o mal é desenfreado, deliberado. E aqui nesse texto, Mateus, ele cita uma passagem de Jeremias, quando Jeremias usa Raquel como um símbolo da mãe da nação de Israel, de onde veio os israelitas. Ela era esposa de Jacó, e a figura dessa mãe chorando, quando os israelitas foram maldosamente conduzidos para cativeiro. Ele usa essa passagem. Por favor, observe lá em Jeremias, capítulo 31. Jeremias, capítulo 31, versículo 15. Diz o seguinte: assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existem. O mal é real. O mal trouxe tristeza para Belém e vizinhança. Mães estavam perdendo seus filhos, e isso é fato. Isso era realidade, nua, crua. Isso trouxe dor. As mães choraram. Morte invadiu aquele lugar, porque o mal ele é real, mas o mal é deliberado. Ele também é insistente, ele é resistente. E eu quero dizer que o mal é assim nas nossas vidas. O mal é assim no nosso mundo. O mal é real, meus amigos. Você sente cheiro da morte todos os dias, talvez. Você enxerga com os próprios olhos as mazelas que a enfermidade e a dor traz para este mundo. Você consegue contemplar com seus olhos a vileza do homem na terra. Você consegue ver como o mal é algo desenfreado. E mais, como o mal é uma realidade próxima de cada um de nós. Como nós sofremos a maldade na terra. O mal é um fato. Ele nos assola, ele nos assusta. Ele é real, como disse. Ele é insistente. E ele é deliberado ou desenfreado. E essa é a realidade que aconteceu nos dias do nascimento de Jesus e acontece até os dias de hoje. E o mal, finalmente, ele traz lamento, ele traz tristeza, ele traz lágrimas, ele traz dor, pranto. E nós não podemos fugir dessa realidade. Mas esse texto não acaba aqui. O interessante desse texto é que o bem também está presente nesse lugar. Desde que Jesus Cristo coloca os seus pés neste mundo, o bem invade o mal, o bem invade as trevas, e o bem, assim como o mal, ele tem algumas das suas características. O mal, ele é real, o mal, ele é insistente, e o mal é desenfreado. Mas o bem, ele também é real. É uma outra realidade, outro fato, que o bem, ele também é real. Observe
que nos dias que os magos vão embora, assim que os magos vão embora, José é advertido em sonho, no verso 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José e disse para ele: vai por outro caminho, não vai nessa direção. Agora, esse anjo do Senhor está trazendo bem, Deus atuando com a bondade. O Herodes não ia matá-los, então ele diz para José sair daquela direção, fugir para o Egito. Depois você nota mais uma vez neste texto, no verso 19, diz: um anjo do Senhor apareceu em sonho para José e falou: agora você pode vir. E assim ele o fez. E depois, quando ele entra de novo em Israel, no verso 22, no final do verso aí, diz que ele foi advertido por divina advertência, prevenido em sonho, ele foi para a região da Galileia. Então você vê que o bem, ele também é real. O bem, ele é uma realidade. O bem, ele também é um fato que nós podemos observar. Mas enquanto o mal é uma realidade, o bem é uma realidade. E nós notamos que o mal, ele é insistente. Mas o bem, ele depois que entrou nesse mundo, ele se torna uma coisa permanente. Vai guardando isso. O mal é insistente, mas o bem é permanente. O bem permanentemente aparece nesse trecho, cuidando de Jesus, protegendo o Filho de Deus, com intervenções milagrosas, extraordinárias, conduzindo todas essas coisas. O bem, ele é permanente, mas o bem, ele é também real, como nós temos visto. Volta para o texto de Jeremias, que é aquela profecia lá do lamento de Israel pelo mal que o assola dos cativeiros. E no verso 16 de Jeremias 31, eu acho muito interessante, porque ele diz o seguinte: assim diz o Senhor. Depois que ele fala, que Raquel chorou, Israel estava triste, no verso 16 diz o seguinte: assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. E o verso 17 diz lindamente: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus territórios. Há esperança. O bem, quando invade o mal, o bem, quando ele chega onde há o mal, ele também é real. Nós já experimentamos o bem, as alegrias que Deus pode nos conceder, mas ele também, além de ser real, ele é permanente. Permanentemente nós podemos ver a bondade de Deus. Mas uma última coisa que eu vejo nesse texto e eu queria dizer para você, é que o bem, ele não só é real, ele não só é permanente, mas o bem, ele é também prevalente. Ele vai prevalecer sobre o mal. O mal é insistente, o mal é real, o mal é desenfreado e traz muita dor. Mas o bem igualmente é real, o bem é permanente, mas ele é prevalente. Ele vai prevalecer sobre o mal. Essa é a narrativa maior da Escritura, onde ela termina com a prevalência do bem. Mas neste texto, em histórias menores da nossa vida e da narrativa da Escritura e da narrativa das nossas vidas, o bem ainda é prevalente. Se o bem invadiu esse mundo, se nós estamos em Cristo, o bem é prevalente. Olha que lindo isso neste texto, que coisa fascinante.
Vai Jesus com sua família para o Egito, fugindo de um sanguinário, fugindo de um homem mau, de um homem deliberada e desenfreadamente mau. Mas quando você chega no verso 19, olha que interessante. Tendo Herodes o quê? Morrido. Ele não prevaleceu. Herodes, o mal não prevalece. O bem, sim. Jesus estava super vivo, voltando na boa com a sua família. E quando eu digo na boa, eu me perguntei, esses dias, quando eu estava lendo esse texto, falei, engraçado, né? A Bíblia não fala umas coisas assim, a vida parece que era diferente. Chega o José, de repente levanta, chama Maria, fala, monta no cavalo aí, vamos para o Egito. Eles vão viver de quê lá? Eles vão trabalhar onde? Eu sei que a gente não tem que ficar procurando coisas aonde o texto não diz. Mas aí eu perguntei isso para Deus, eu olhei para o texto, e depois num outro comentário, um outro irmão, né, teólogo lá, acadêmico, comentando desse texto, eu estava olhando, eu não tinha prestado atenção. Quando os magos vão até... Olha isso. A probabilidade, isso pode ser que tenha sido assim, não é um fato assim, o texto não fala, mas faz muito sentido. Quando os magos vão adorar Jesus, eles fazem o quê? Eles dão ouro, eles dão mirra, eles dão coisas valiosas para a família, para Jesus e consequentemente para a sua família. Vamos para o Egito? Vamos. Ele viveu de quê? Talvez desse tesouro todo que ele recebeu. Deus, ele cuida de todos os detalhes, porque o bem, ele é permanente, o bem é real e o bem é prevalente, porque agora o Herodes perseguiu Jesus, mas agora Jesus estava vivo e Herodes estava morto. O bem prevaleceu e o bem voltou para dentro de Israel, de onde ele saiu, mas agora ele voltou. Como se tivesse saído, como o profeta diz, a bênção de Deus sai do Egito e vem para a terra prometida. Ele saiu e voltou. Ele está lá agora. E no verso 20 ainda diz mais uma coisa. Dispõe-te, o anjo, falando, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. Volta para lá. Herodes já tinha morrido. E olha o que ele diz. Porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Tem um plural aqui. Não foi só Herodes que morreu, não. Era todo mundo que intentava contra o plano bom de Deus, de trazer a bondade dele para Israel e para esse mundo. Mais pessoas além de Herodes morreu. Porque o mal ele é desenfreado. O mal ele é insistente. O mal é real, o bem também é real, o bem é permanente, mas o bem é prevalente. O bem prevaleceu, o bem prevaleceu. E quando Jesus chega ali de volta, o bem voltou para onde ele devia estar, a bondade de Deus alcançando o mundo. O filho de Herodes agora, o reino de Herodes, logo que ele morre, é dividido em 3 partes. E é uma das partes que ficou mais para o sul, para um tal Arquelau, que era um homem muito mau também. Um homem muito mau, foi muito mau com os judeus. Os judeus até solicitaram a Roma que tirassem ele do poder, e assim foi feito. Então eles ficaram com medo de ir para Jerusalém, para aquela região. Mas o anjo do Senhor, providencialmente, o bem permanente, o bem real, o bem prevalente, disse: vai para Galiléia, para as regiões de Nazaré, porque, como diz a Escritura, ele vai ser nazareno, vai morar em Nazaré. Vocês estão vendo a trama acontecendo aqui? O mal real, o mal insistente, o mal desenfreado, deliberado. Mas quando um Deus bom entra em cena e vem com a sua bondade invadindo o mal, quando a história do bem começa,
nós notamos que o bem é real também, que o bem é permanente, sempre Deus está atuando com bondade. Mas o bem, ao fim, ele é prevalente. Ele vai vencer a resistência do mal. Não tenha dúvida. E isso é assim, meus amigos, na vida dos filhos de Deus. Isso é assim na vida daqueles que se entregam a Jesus Cristo. O mal é uma realidade, meus irmãos. Nós vamos nos deparar com o mal frequentemente. O mal, muitas vezes, ele nem está aqui do lado de fora, ele está dentro de nós. O mal é uma realidade, o mal é um fato. E vou dizer mais, ele é insistente. O mal é insistente. Ele insiste, ele não desiste. Ele é insistente. E por ser insistente, ele é desenfreado. Ele não tem compaixão. Ele vem para destruir mesmo. Roubar, matar, destruir, como a Bíblia diz que o diabo vem fazer. Ele é real. Ele traz dor. Você e eu sentimos o cheiro de morte todos os dias. Nós notamos a realidade do mal. Mas, por favor, não se esqueça de que nesse mundo, aqueles que têm Cristo, eles também já desfrutam do bem que vem da parte de Deus. O bem já é uma realidade permanente aqui nesse mundo. E por fim, o bem é uma realidade prevalente. O bem prevalece contra o mal. Só para você entender, eu vou tentar descrever algo que está acontecendo aqui. Esse texto é uma narrativa de um fato que aconteceu com Jesus, que acontece com os filhos de Deus, sempre aconteceu e acontecerá, e vai acontecer no final, quando você termina a Bíblia e vê novo céu e nova terra. O bem prevalece sobre o mal. Por isso, a melhor coisa que você pode fazer hoje, nessa noite, sem a menor sombra de dúvidas, é se entregar a esse Deus, se submeter a Ele, entendendo a realidade do mal e tudo mais, mas sabendo da permanência e prevalência do bem em nossas vidas. Basicamente, o que está acontecendo aqui é o seguinte, é o que acontece de um modo geral na Escritura de Gênesis e Apocalipse. O mundo foi tomado pelo mal, correto? O mal é uma realidade avassaladora e não tem como fugir dela. Está aqui o mal. Mas quando o bem entra aqui na terra, é como se o bem, ou o Deus bondoso, o Deus soberano, ele colocasse o dedo assim, no nariz do mal e falasse assim: escuta aqui, eu vou te pegar. Os seus dias estão contados. Você é real, você é insistente, você é covarde, é desenfreado, mas deixa eu te dizer, eu também sou real. Eu sou permanente e vou te dizer mais. Eu sou prevalente. Eu vou te pegar. Os seus dias estão contados. É essa a história do bem. Não tem para o mal, não tem. Ele vai perder, embora ele seja uma realidade muito dura, muito triste. O fim da história é que o bem, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ele invadiu o mal e ele vai permanecer e ele vai prevalecer. E os que estão nele e com ele igualmente permanecerão e prevalecerão. Que Deus o abençoe. Que Deus nos abençoe. Talvez você veio para esse culto hoje bastante chateado, frustrado, até desmotivado com a força covarde do mal
sobre você e sobre as coisas, o mundo ao nosso redor. Eu tenho visto muitas vezes pessoas, esses dias tristes políticos do nosso país, dizendo, mas que coisa, né? Para uma pequena vitória do bem foi tanto melindre, foi tão teatral, foi tão complicado para uma ação judicial simples acontecer por causa de um crime. Foi tão... Eu acho que o mal, ele está demais. O mal está desenfreado. O mal é insistente. O mal tem nos assolado. Sim, tem. Ele é um inimigo, algo muito real. Está aqui, ó. Aqui. Mas não esquece que o bem já invadiu a terra. O bem é permanente. O bem é permanente, é real, é influente também. E, em suma, ele é prevalente. Deus, em Cristo, prevaleceu sobre o mal. Nós, em Cristo, prevaleceremos contra o mal que nos assola. Como a Escritura é maravilhosa. Que você hoje à noite e eu possamos, num ato simbólico aí da mente, do coração, se quiser fazer literalmente, eu fiz lá em casa. Coloca o dedo na cara do mal e fala para ele: os seus dias estão contados. Os seus dias estão contados. Você é forte, é insistente, é desenfreado, me afeta demais, muito mesmo. Machuca e assola o meu mundo. E o pior, eu sou mal também, eu me tornei mal por causa do pecado. Mas o bem já invadiu a terra, o bem já entrou nesse lugar e os seus dias estão contados. Porque é o bem, a verdade de Deus, ela é real, ela é permanente e, sobretudo, ela é prevalente. Os seus dias estão contados. Não esquece disso, não. Não subestima o mal, o diabo. Mas não se esqueça de que ele é um inimigo derrotado mesmo. Fato. Apesar de ainda ser resistente e insistente, ele é um inimigo vencido. E o Evangelho de Mateus, ele vai demonstrando isso ao longo dessa narrativa. E o capítulo 3 agora nós já vamos ver o que vai acontecer. O arauto do rei, anunciando que o reino... Olha só capítulo 3, versículo 2. João Batista aparece pregando, anunciando e falando o seguinte: arrependam, mudem de direção, saiam do mal, saiam da vida má, saiam desse lugar, mudem de rumo, porque o governo, o reinado de Deus já chegou, já está próximo. Você pode entrar no reinado de Deus e desfrutar o bem já no presente. Ele vai começar a falar isso, anunciando a chegada do grande rei. Que Deus nos abençoe. Coloca o dedo no nariz do mal em Cristo, para a glória de Deus, submisso a Ele, e diz: os seus dias estão contados, porque o meu Redentor vive. Meu Redentor vive. Ele já tratou o seu problema. Você me assusta muito, mas você é um inimigo vencido. Você é maior que eu. Mas quem é maior que você já te derrubou, já te destruiu e vai prevalecer. Eu estou em Cristo. É isso que eu espero que esse lindo texto traga para a sua vida e para o seu coração. Amém? Que Deus abençoe.